O tema da aula de hoje é hipotireoidismo na gestação. O hipotireoidismo é uma doença endócrina muito comum na gestação, a prevalência é bem alta e vocês com certeza vão encontrar muitas pacientes com hipotireoidismo durante a gestação. Primeiro, oh meu Deus, o que eu fiz aqui? A gente vai começar com 2 casos clínicos que eu vou colocar e depois a gente vai responder no final, tá bom? O caso número 1, prestem bastante atenção aí, olha só. É uma paciente de 24 anos, ela já tem hipotireoidismo primário por tireoidite de Hashimoto e ela tem esse diagnóstico há 2 anos. Ela não tem nenhuma outra comorbidade, ela veio numa consulta de rotina, na verdade ela veio consultar com endócrino para seguimento do hipotireoidismo. E ela faz o uso de 50 microgramas de levotiroxina. Levotiroxina, vocês vão lembrar, é um dos hormônios tireoidianos. Então, 50 microgramas. Não tem nenhuma queixa associada ao hipotireoidismo. O exame físico dela está normal. Ela tem sim uma tireoide palpável, mas indolor, móvel, fibroelástica, de tamanho normal, sem nenhum nódulo. Então, uma tireoide tranquila. E ela trouxe o teste de gravidez positivo. Acabou de descobrir que está grávida. Então, é uma paciente que já tem hipotireoidismo, já faz uso de levotiroxina e descobriu que está gestante. Né? Os exames que ela trouxe foram um TSH de 2,8 e um T4 livre de 1,2. Daqui a pouco a gente vai ver esses resultados, né? E lá no final a gente vai responder esse caso aqui. Então, é uma paciente que já tem hipotireoidismo. O caso 2 é uma paciente de 28 anos, ela está gestante de 5 semanas, ela tem histórico familiar de doença tireoidiana, mas não tem nenhuma outra comorbidade. Também está assintomática e ela veio à consulta de pré-natal de rotina. No exame físico, estava tudo normal, exceto pela tireoide, que estava levemente aumentada aí, sem nenhum nódulo, então difusamente aumentada. E o laboratório dela foi TSH de 4,3, T4 livre de 1,1 e um anti-TPO de 80. Né? Eu coloquei aqui o normal até 15 para vocês entenderem. Então, essa paciente aqui, ela está gestante e ela não tem nada, né, de diagnóstico de tireoide, de hipotireoidismo ou de hipertireoidismo até agora. Só tem essa discreta alteração no exame físico aqui. Tá bom? Então, esses 2 casos a gente vai responder. Eu quero saber o que a gente precisa fazer para essas pacientes aí durante o pré-natal. Tá? Então, primeiro, a gente tem que entender o que é o hipotireoidismo. O hipotireoidismo é uma doença causada pela falta do hormônio tireoidiano no organismo. A gente tem que entender o quê? Que a tireoide, né, essa glândula aqui em forma de borboleta, né, em forma de H, né, cada um fala uma coisa, localizada aqui abaixo dessa cartilagem que é o pomo de Adão, né, geralmente aqui onde fica o nó da gravata, a gente consegue fazer o exame físico e palpar a tireoide, né, claro, com experiência. Então, essa tireoide aqui, ela é responsável pela produção dos hormônios tireoidianos, que é o T3 e o T4, e esses hormônios, eles agem em todos os órgãos do corpo. Então, os hormônios tireoidianos, eles são responsáveis aí por reger todo o funcionamento do corpo. A gente fala que a tireoide aí é o maestro do corpo, tá? Então, esses hormônios eles vão ser muito importantes e a ausência ou a diminuição desses hormônios vai causar uma série de consequências aí para a pessoa que tem hipotireoidismo. No caso, a nossa gestante, ou no caso, o nosso bebê, tá? Então, vamos lá. Quais são as pacientes que têm maior chance de ter hipotireoidismo? Quais são? Primeira coisa, as pessoas que já tiveram terapia prévia para hipertireoidismo. Então, se eu já tratei para hipertireoidismo, para diminuir a quantidade de hormônio, porque eu estou com muito hormônio, posso chegar a ter
pouco hormônio. Então, as pacientes que estão usando medicação para hipotireoidismo, elas podem fazer hipotireoidismo se eu usar medicação além do que é necessário. Pacientes que têm BOSS, então eu palpei a tireoide aumentada, essa paciente tem mais chance de ter hipotireoidismo. Se ela tem histórico familiar de doenças da tireoide, hipotireoidismo principalmente. Se ela tem diabetes do tipo 1 e outras doenças autoimunes, tem que lembrar, né, que na infância aí, toda vez que você diagnosticar uma doença autoimune, você tem que investigar outras doenças autoimunes, porque frequentemente elas estão associadas. E outros fatores de risco incluem hiperlipidemia e obesidade grau 3. Então, as pacientes que têm, né, o colesterol aumentado e obesidade, elas têm mais chance de desenvolver hipotireoidismo. Pacientes, claro, mais velhas, maiores de 30 anos, não que 30 anos seja velho, 30 anos é super jovem, se vocês querem saber. Pacientes com infertilidade, a gente vai investigar o hipotireoidismo sempre, porque é uma das causas. Eu não sei se vocês tiveram aula de infertilidade ano passado, mas hipotireoidismo descompensado frequentemente é uma das causas. E é por esse motivo que a gente não vê tantas pacientes com hipotireoidismo sintomáticas na gravidez, porque se ela tiver sintomática, significa que a tireoide está bem desregulada e aí frequentemente ela é infértil, né? Ela não consegue engravidar. E pacientes com irradiação prévia no pescoço. Então, já fez uma radioterapia, já teve um nódulo no pescoço, já teve que fazer alguma cirurgia da tireoide. Claro que ela pode ter diminuição da função tireoidiana e baixa produção de hormônios tireoidianos. Tá? Então, essas pacientes aqui são as que têm maior risco de ter hipotireoidismo. O hipotireoidismo clínico, que é o que eu falei para vocês, né, é muito raro na gestação, né? Vamos só lembrar quais são os sintomas do hipotireoidismo na pessoa normal, né? Qualquer pessoa com hipotireoidismo, né, pode ter o quê? Desânimo, cansaço, aquela pessoa que tem um metabolismo menos acelerado, ela tem uma tendência à tristeza, depressão, né? Pode ter ressecamento e queda de cabelo, pode ter ressecamento da pele, pode ter unha fraca ou unha quebradiça, o ganho de peso excessivo mesmo sem ter a prática de atividade física, diminuição da concentração, prejuízo da memória. Então vai ter alterações de diversas funções orgânicas aí que podem estar associadas ao hipotireoidismo, né? Então, quando eu estiver diante desses sintomas, é claro que a gente pode iniciar uma investigação diferenciada aí para nosso paciente. E diminuição do trânsito intestinal também, esqueci de colocar aqui no final, tá? Então, ela tem uma constipação intestinal aí por causa do hipotireoidismo. Então, veja que a gama de sintomas é muito grande, tá? Porque realmente os hormônios tireoidianos, eles regem aí praticamente o funcionamento do corpo todo, tá? Na gestação, o que é importante a gente saber de hipotireoidismo na gestação, então? A falta de hormônios, tá, para o bebê em desenvolvimento, ela é muito importante. Por quê? Porque no primeiro trimestre, né, as 12 primeiras semanas aí mais ou menos, a gente tem o que? Desenvolvimento dos órgãos do bebê, tá bom? Principalmente, aqui eu coloquei fora de ordem, ó, o sistema nervoso central, que é o mais acometido quando falta o hormônio tireoidiano. Esse desenvolvimento dos órgãos aqui no primeiro trimestre, ele depende muito da ação dos hormônios tireoidianos maternos, porque no primeiro trimestre, o feto, tá, ele não produz hormônios tireoidianos até cerca de 16 semanas. Então, mais ou menos no final do primeiro trimestre, começa a tireoide funcionar e começa a captar o iodo, e aí próximo de 16 semanas, o feto em desenvolvimento ele vai começar a produzir parte dos seus hormônios tireoidianos, né? Mas a dependência dos hormônios tireoidianos maternos ele vai continuar aí ao longo da gravidez. Então, no começo da gravidez é que isso aqui é mais importante, né? O ideal é fazer o diagnóstico quanto antes para que essa mulher não fique sem hormônio tireoidiano e principalmente para que o bebê não fique sem hormônio tireoidiano, porque senão ele vai ter alterações no desenvolvimento, principalmente, né, o desenvolvimento de neurônios aí.
tá? E isso vai ser importante, vai ser refletido lá no bebê quando ele nascer, se ele não tiver tido o desenvolvimento correto do sistema nervoso. Então, como que eu vou avaliar a função tireoidiana nas nossas pacientes? Pela dosagem de TSH. TSH é o hormônio estimulante da tireoide, tá? HST, hormônio estimulante da tireoide, produzido lá na adenohipófise e vai estimular a tireoide a produzir os hormônios tireoidianos. A gente viu que o ideal seria sempre avaliar a função tireoidiana na paciente que está planejando engravidar. Então, se você está planejando engravidar, já existem alguns exames que você pode fazer, tá? Que geralmente são bem semelhantes aos exames de rotina do primeiro trimestre. Então, a gente já pode avaliar o TSH antes e se tiver alguma coisa para fazer, né, algum tratamento para iniciar, vamos começar antes mesmo de engravidar. Porém, se não acontecer isso, como acontece na grande maioria das nossas pacientes, gestações não planejadas, né, o TSH faz parte lá da rotina de exames da primeira consulta, que vocês viram lá na segunda aula, se eu não me engano, tá? Então, o TSH faz parte dos exames de rotina de primeiro trimestre ou de primeira consulta. A dosagem de T4 livre, que é outra dosagem hormonal que a gente faz, e a dosagem de anti-TPO, que é a da peroxidase, tireoperoxidase, eles não são feitos de rotina para todas as nossas pacientes. Então, o obstetra não costuma pedir isso daqui. Quando a paciente vai no endócrino, o endócrino vai pedir TSH, T4 livre, T3, T2, T1, vai pedir tudo um monte de exame lá que a gente não sabe nem interpretar, né? Tá? Mas, em geral, o que se faz é o TSH, o T4 livre e o anti-TPO para ver se tem alguma doença aí da tireoide que a gente vai avaliar. Mas esses exames não são rotina. Vocês viram que a nossa paciente do caso lá, ela tinha esses exames aqui, tá? Então, caramba, deixei aqui errado. Então, o hipotireoidismo, igual eu falei para vocês, a gente tem a forma clínica do hipotireoidismo, né, que é a doença primária. Ele tem o TSH aumentado. Por que o TSH está aumentado? Porque os hormônios tireoidianos é que eles exercem feedback lá no hipotálamo para a produção do TRH e na hipófise anterior para a produção de TSH. Se eu tenho baixos hormônios tireoidianos, eu não tenho esse feedback e aí o TSH vai aumentar. O corpo ele entende que precisa aumentar o TSH para estimular mais a tireoide que não está produzindo os hormônios tireoidianos adequadamente. Então, nessa doença primária aqui, que a maioria, que é a minoria dos casos, né? Olha só, incidência 0,2 a 0,6%, é muito mais raro, né? Eu estou diante de quê? Pacientes com tireoidite de Hashimoto, ou tratamento prévio com iodo radioativo, ou ablação cirúrgica da tireoide. Né? A grande maioria aqui, né, é hipotireoidismo por tireoidite de Hashimoto. Veja que hipotireoidismo secundário a uma doença hipofisária ou hipotalâmica é muito raro. Tá? Então, a grande maioria das vezes que eu tenho doença sintomática, eu estou falando de tireoidite de Hashimoto. Porém, a grande maioria das nossas pacientes com hipotireoidismo na gestação, olha só, de 3,5% a 18%, dependendo da população estudada, tem hipotireoidismo subclínico. Subclínico significa o quê? Que a paciente está assintomática. Então, ela tem um TSH aumentado, mas geralmente, né, o T4 livre, que é o hormônio tireoidiano, né, propriamente dito, a levotiroxina, ela está normal, então a paciente não está sintomática. Veja que 99% das nossas pacientes nós vamos descobrir dessa forma aqui, tá? Então, quando eu estou falando de hipotireoidismo subclínico, né, o que a gente vai fazer o diagnóstico na gestação. Né? As pacientes que já têm hipotireoidismo clínico, provavelmente elas já acompanham com o endocrinologista. E quando elas engravidarem, a gente já sabe que elas têm hipotireoidismo. Na gestação, 99% das vezes a gente vai fazer o diagnóstico dessa forma aqui, ó. Vai ser hipotireoidismo subclínico.
Então, considera-se hipotireoidismo subclínico, né? Hipotireoidismo quando eu tenho TSH acima de 4 miliunidades por litro. Veja que nem sempre foi esse valor e vocês vão encontrar livros mais antigos com valores diferentes, referências diferentes. E até muito pouco tempo atrás a gente utilizava essa referência aqui. Então, TSH acima de 2,5 no primeiro trimestre e acima de 3 no segundo e no terceiro trimestre. Então, a gente era bem mais rigoroso na realização do diagnóstico, tá, de hipotireoidismo na gravidez, porém, este valor aqui hoje é mais aceito. Por que eu estou colocando isso aqui? Porque é importante. Porque na hora de tratar, vocês vão ver que existem situações que a gente vai usar os valores diferentes. E vocês vão lembrar desses valores aqui. Então, hoje, TSH acima de 4, tá, é mais aceito. O que a gente tem que entender? Que conforme a gravidez se inicia e vai progredindo, eu até devia ter colocado um gráfico aqui, eu vou colocar esse gráfico antes de enviar a aula para vocês. Mas o estrogênio produzido pela placenta, ele aumenta a produção de um hormônio, que é de uma proteína, que é a proteína carreadora de tiroxina, tá? Então, a proteína que carrega, que leva no sangue o hormônio tireoidiano, ele é aumentado por causa do estrogênio. E, consequentemente, aumenta a quantidade de T4 livre e T4 total. Se eu tenho aumento dos hormônios tireoidianos, consequentemente por feedback negativo, eu tenho uma diminuição do TSH. Por isso que é comum haver diminuição do TSH no começo da gravidez e por isso que a gente utilizava valores de referência até menores. Se você pegar o valor de referência do laboratório e para pacientes não gestantes, esse valor é superior a 4. Tá? Mas no começo da gravidez é comum baixar, por isso os valores são menores. Este aqui é um dado sobre a ingestão de iodo no mundo, tá? A gente está vendo aqui os países em roxo que tem consumo insuficiente de iodo, tá? Então, a Rússia, vários países africanos, Itália e etc. E aqui o Brasil, ele está classificado como consumo adequado de iodo. Tem que lembrar que o iodo é muito importante lá, né? Os hormônios, o T3 e T4, é triiodotiroxina e tetraiodotiroxina. Então, no Brasil, desde que surgiu a política de adicionar iodo no sal de cozinha, né, a gente tem um consumo adequado de iodo na população e é por isso que, vamos falar do iodo aqui, a ingestão recomendada é 250 microgramas por dia, tá? Então, na população em geral, a gente tem esse consumo recomendado adequado e não exige recomendação brasileira quanto à suplementação. Então, a princípio, não precisa suplementar iodo na gestação, a gente já tinha falado isso lá na aula de pré-natal, né? Não precisa acrescentar polivitamínicos, eu tenho que tomar cuidado com o excesso de iodo, que ele pode levar a algumas complicações. Então, tem que tomar cuidado também com blogueira, modinha, estou tomando um polivitamínico com iodo, não sei o que, infelizmente isso aí é muito importante, né? A gente não, né? A população acaba seguindo essas pessoas aí. Então tem que tomar muito cuidado com o excesso de iodo na gestação, tá? Alimentação saudável, alimentação normal, não tem necessidade de fazer nenhum tipo de suplementação em geral, a não ser que eu estou pensando em pacientes que têm alguma doença no metabolismo aí que pode comprometer a ingestão do iodo e a excreção do iodo. Tudo bem? O tratamento das nossas pacientes, então. Primeira coisa que a gente vai ter que pensar é como que eu vou tratar uma pessoa que tem menor quantidade de hormônio tireoidiano no corpo. É dando o hormônio tireoidiano. É utilizar a levotiroxina. Levotiroxina é o único tratamento de hipotireoidismo na gestação. Tá? Então, a única medicação que a gente utiliza é a levotiroxina. O mais interessante de tudo não é qual é o tratamento, né? O nome comercial mais comum que a gente tem, né, é o Puran, que todo mundo vai ouvir o Puran, Puran, Puran.
O Puran T4, é a levotiroxina, tá bom? O mais interessante é quem deve ser tratado. Então, quais são as pacientes que eu devo tratar, visto que a grande maioria delas não tem sintoma nenhum, tá? Então, consenso. Todas as pacientes com hipotireoidismo prévio à gestação, então, número 1, né? Todas as pacientes que já têm hipotireoidismo, claro, elas têm que ser tratadas. Na verdade, teoricamente, elas já estão em tratamento, né? Essas pacientes devem ter a dose aumentada. Veja que é uma paciente que já tem disfunção da glândula tireoide e o bebê ele precisa desse hormônio tireoidiano. Então, em geral, a gente vai aumentar em 25 a 30% a dose ao confirmar a gestação. Então, veja que mesmo antes dela realizar exames, né, se a paciente liga para você, né, sua paciente do consultório, ou você é o endocrinologista, ou você é o obstetra, né, imagina, você é endocrinologista, a paciente sua que tem hipotireoidismo te liga, doutor, acabei de descobrir que eu estou grávida, tomo por ano. Olha, pelo telefone você já fala, ó, já pode aumentar a dose e marca um retorno aqui para a gente fazer exames, tá? Então já vai aumentar a dose de 25 a 30% ao confirmar a gestação, tá bom? O alvo do TSH, olha só, é 2,5, tá? Então para paciente que já tem hipotireoidismo, o alvo do TSH vai ser 2,5, que era o valor que a gente utilizava aí antigamente para fazer o diagnóstico, tá bom? Então temos que ter TSH menor do que 2,5. Depois que o neném nascer, geralmente a gente vai voltar a reduzir a dose. Tudo bem? Então é muito importante a gente saber, principalmente o item 2 aqui desse slide, que é para aumentar a dose ao confirmar a gestação. Tudo bem? Número 2, quem mais deve ser tratado? Quais pacientes com hipotireoidismo subclínico eu vou tratar? Veja que isso aqui é muito controverso, isso aqui é uma recomendação, não é uma regra, tá? Mas em geral, como é que funciona? TSH mais maior do que 4, então a paciente tem o TSH maior do que 4, com o anti-TPO positivo. Se ela tiver o anti-TPO negativo, a gente vai utilizar o valor de 10 para iniciar o tratamento. Se não, eu vou só acompanhar, tá bom? Então, em geral, são esses dois valores que a gente utiliza para iniciar o tratamento. Porém, como a gente até pouco tempo atrás utilizava o valor de 2,5 para fazer diagnóstico no primeiro trimestre, posso considerar o tratamento em quais situações? Olha só. Então, se eu tiver o TSH entre 2,5 e 4, né, que é o valor antigo com o valor novo, né, com o anti-TPO positivo, eu posso considerar o tratamento. Né? Então, eu vou conversar com a minha paciente e falar, olha, o hipotireoidismo subclínico ele pode levar a algumas complicações, que a gente vai ver daqui a pouco, né? E o tratamento é super simples, o tratamento não é prejudicial para o bebê em forma alguma, porque você só está dando hormônio tireoidiano, que é o que está faltando. Então, você vai conversar com ela a respeito de tomar isso daqui, tá? E de 4 a 10, desculpa, aqui é negativo. De 4 a 10 com anti-TPO negativo, tá bom? A última situação que eu posso considerar o tratamento seria essa daqui, ó. Se o TSH for menor do que 2,5, mesmo com o TSH bem baixo, com o anti-TPO positivo e abortamentos de repetição, eu posso considerar o tratamento. Então, veja que eu tenho anti-TPO positivo, mesmo com o TSH baixo, se a paciente tem abortamento de repetição, eu vou considerar um tratamento aí para essa paciente, visto que o hipotireoidismo, né, ele pode ser a causa desses abortamentos de repetição. Lembrar que a gente começa a investigar tudo isso daí a partir do terceiro abortamento, a gente viu lá na aula de hemorragias da primeira metade da gravidez. Né? Então, o paciente abortou, opa, tem coisa errada aqui. Vamos solicitar uns exames diferentes aí, né? Que seria aí o anti-TPO, o TSH, exames de rotina do primeiro trimestre e acrescentar algumas outras coisas,
tá? Então, isso aqui é muito importante. Veja que eu falei, olha, esse slide aqui é muito importante porque isso aqui não é uma regra, tá bom? Tem médicos que tratam todas as pacientes com hipotireoidismo subclínico, tá? Porque o benefício, né, pode ser melhor do que aí o risco de complicação por causa do uso da medicação, que é praticamente nenhum, tá bom? Então, a levotiroxina, que é a medicação de escolha, que é o hormônio tireoidiano, a gente vai sempre iniciar para essas pacientes 25 microgramas por dia, tá? Que teoricamente é a dose mínima. Então, as pacientes que não faziam uso da medicação, claro, a paciente que já fazia o uso, eu vou aumentar, lembra? Então, essas pacientes aqui eu vou sempre iniciar 25 microgramas ao dia, e aí eu vou fazer uma nova avaliação. Essa medicação ela deve ser utilizada pelo menos 30 minutos antes das refeições, tá? Então, todo mundo, né, talvez algum de vocês aí tenha hipotireoidismo, toma o Puran e só meia hora depois que pode fazer a primeira refeição, tá? É muito importante para melhorar a absorção do hormônio tireoidiano. Todas as pacientes devem fazer a dosagem do TSH e do T4 livre aí cada 4, 6 semanas. Então, pelo menos uma vez por mês, o ideal é fazer a dosagem e o ajuste. Então, a nossa paciente, ela inicia a medicação, um mês depois ela dosa novamente a medicação, dosa novamente os hormônios para a gente poder fazer ajustes na medicação. Se for necessário fazer ajuste, é muito importante a gente saber que é para aumentar só de 25 em 25. Não é para, deu 25, nossa, o exame deu muito alterado, vamos aumentar aqui para 100 já. Não é para fazer isso. De 25 em 25, a gente tem que tatear a dose. Né? A gente já sabe que existem doses de 12,5, então se precisar, a gente consegue colocar 37,5, né? 50, 62,5 e assim por diante, tá? Mas em geral, o máximo é 25 por vez. A gente pode aumentar menos também se for necessário, tá bom? Então, quais seriam as possíveis complicações, né, para finalizar a aula? E aí a gente vai ver os casos clínicos de novo para ver o que a gente faria com cada um das nossas pacientes, que esses casos clínicos são bem semelhantes ao que eu vou cobrar na prova, óbvio, né? Então, quais são as possíveis complicações aí? Olha só, abortamento espontâneo, então, é uma das principais complicações do hipotireoidismo descompensado. Então, a paciente faz abortamento de repetição, né? Se ela passar da primeira metade da gravidez, eu corro risco ainda assim de trabalho de parto prematuro. Então, essa paciente ela pode ter parto prematuro. Eu posso ter, como o bebê não está se desenvolvendo corretamente por causa da deficiência de hormônios tireoidianos, eu posso ter restrição de crescimento fetal. E se eu tenho restrição de crescimento fetal, eu vou ter provavelmente baixo peso ao nascer. Então, olha só o que pode acontecer. O bebê pode nascer antes da hora, pode nascer um bebê miudinho, né, com um bebê pig, pequeno para a idade gestacional. Vai nascer com baixo peso. E quais são as complicações para o recém-nascido? Então, depois que o bebê nascer, as principais complicações elas vão estar relacionadas principalmente ao desenvolvimento do sistema nervoso central. Tá? Então, quais seriam as possíveis complicações? Alterações de cognição, tá? Diminuição da inteligência, então o QI das crianças com hipotireoidismo congênito ele é 4 a 7 pontos menor do que o QI das crianças que não tiveram hipotireoidismo. Pode ter defeitos na fala e pode ter retardo mental. Tá? Esse retardo mental ele pode ser em diversos graus, pode ser leve, moderado ou bem acentuado. Tem que lembrar que o hipotireoidismo congênito é a principal causa evitável de retardo mental. Então, a gente tem que fazer o tratamento dessas pacientes para que eu não tenha nenhuma complicação, principalmente para o recém-nascido, tá? Então vamos voltar aqui nos casos para a gente ver o que está acontecendo. Vamos tentar relembrar o caso. Ó. Nosso paciente de 24 anos, é um paciente que já tem hipotireoidismo primário, ela já usa 50 microgramas de levotiroxina. Então, o que a gente tem que fazer para essa paciente? Vamos lembrar?
Se eu tenho uma paciente que engravidou e já sabia que tinha hipotireoidismo, a gente tem que fazer o quê? Aumentar a dose da levotiroxina. Então, essa paciente aqui, que toma 50, ela deve aumentar aí em 25%. 25% dá 12,5, a gente vai falar para ela tomar 62,5 de levotiroxina, tá bom? Então, essa aqui é o caso da nossa paciente. Ela tem um exame de TSH de 2,8. Então, qual seria o alvo para essa paciente? O alvo seria aumentar um pouquinho para que ela chegasse em 2,5 no máximo. Tudo bem? Então, bem facinho, né? Na prova vai ser mais ou menos parecido, bem facinho, aumentar a dose de levotiroxina. A paciente do caso 2, veja que é uma paciente que não tinha diagnóstico de hipotireoidismo ainda, porém, olha só, ela tem fatores de risco, ela tem história familiar de doença tireoidiana e ela tem a presença do bócio, que seria a tireoide aumentada de tamanho. Então, ela tem 2 fatores de risco para a gente pensar que ela poderia ter hipotireoidismo. E olha só, veio o hipotireoidismo. A gente tem um TSH de 4,3, então o TSH que está um pouco aumentado e ela tem um anti-TPO positivo, está aumentado também, né? Eu coloquei o valor de referência normal até 15, então ela tem TSH mais do que 4, anti-TPO mais do que 15, né? Positivo. Eu estou diante de um caso de hipotireoidismo subclínico. Ela não tem nenhuma queixa, não tem nenhuma comorbidade, não sabia de nada. Eu estou diante de um caso de hipotireoidismo subclínico. Essa paciente aqui com esses valores, ela deve fazer o quê? Iniciar a levotiroxina, dose mínima, e vai fazer o quê? Repetir, repetir os exames daqui pelo menos 4 semanas. Tudo bem? Então, bem facinho. Hipotireoidismo na gravidez é uma doença bem tranquila. São raras as complicações, visto que as complicações elas estão mais associadas à presença de sintomas, que é quando a tireoide está bem descompensada, quando os hormônios tireoidianos estão mais baixos, mas a maioria das nossas pacientes elas vão ter hipotireoidismo subclínico. Veja que apesar da outra paciente já ter hipotireoidismo prévio, né, mesmo assim ela estava sem nenhuma queixa, né, visto que o TSH estava num valor razoavelmente baixo, o T4 livre estava normal, e porque ela estava compensada em uso da medicação, e a maioria dos nossos pacientes vai estar nessa forma aqui, assintomática. A gente vai fazer o diagnóstico na gestação, e se ela ficar descompensada é que ela vai começar a ter os sintomas. Tudo bem? De hipotireoidismo era só isso, uma aula curta de hipotireoidismo, e semana que vem a gente vai ver outras doenças.